Eu estava aqui pensando em falar uma coisa para os irmãos, é que o maior impedimento de nós sermos usados por Deus, ou Deus falar conosco, é o nosso próprio coração. Arrebentou ali. É o nosso próprio coração. É a dificuldade que nós temos de abrir mão do nosso próprio eu, abrir mão das nossas vontades, para Deus agir em nós. Nos fazer pessoas, novas criaturas com o coração quebrantado, onde Ele possa tratar das nossas dificuldades, Ele possa tratar daquilo que nós mais dificultamos no relacionamento com as pessoas e no relacionamento com o próprio Senhor. E se o nosso coração não estiver submisso ao Espírito Santo, à voz dele, a falar-nos não só aos domingos, mas durante a semana, no nosso dia a dia, nós vamos ser bons religiosos, mas horríveis como cristãos, como expressando a vida de Cristo. E o Senhor tem tratado isso com cada um de nós, a maneira de quebrantar-nos, a nos levar a um relacionamento íntimo com Ele. Da última vez que eu pude trazer a palavra, no domingo de manhã, eu me lembro que foi o tema, o caminho da adoração, o caminho da humilhação. Justamente tratando do caminho que o Senhor nos leva para adorá-lo, que inevitavelmente passa, ou tem que passar, pela humilhação do nosso coração diante dele, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Porque nós somos, por natureza, cheios de nós. Quando uma pessoa nasce de novo, o trato de Deus, primeiro é de dar-lhe um novo coração e inclinação para as coisas do espírito e não da carne. Mas há um processo chamado santificação, diferente do chamado da justificação, onde foi o ato que aconteceu antes da fundação do mundo, de Cristo, Jesus Cristo ser crucificado e o seu sangue derramado. E ele ressuscitou. E essa obra de Cristo na cruz nos justificou. E nós temos pleno acesso à presença do Pai por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo, por causa da sua obra. Mas há um trato contínuo nas nossas vidas, para que o Senhor vá tratando a nossa mente poluída pelo pecado, o nosso coração que se inclina para o pecado, para Ele nos santificar, para Ele nos separar cada vez mais para Ele. Para que não vivamos mais entretidos com as coisas desse mundo, mas sim voltados para o Senhor dia a dia. E o Senhor continua fazendo isso na vida de todos nós. A menos que não sejamos, ou a menos que alguém não seja filho, porque Ele disciplina os filhos, não é? A quem Ele tem ali o extremo cuidado de tratar, de imprimir a imagem do Senhor Jesus Cristo. E esse tema, amados, adoração, ele é amplo e ele é profundo. E eu creio que as nossas igrejas contemporâneas estão experimentando uma adoração muito distorcida. E como já disse um autor, não é de uma hora para outra que isso é resolvido, mas é paulatinamente, pregando a palavra de Deus, que o Senhor vai tratando isso conosco. Eu quero começar então no nosso boletim, no Salmo 84, versículo 2, que diz assim, vamos ler juntos? A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Essa expressão do salmista é uma expressão de extremo desejo pelo Senhor.
A alma dele suspira e desfalece. Um outro texto, outro salmo diz que assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E essa é uma realidade que nós, todos, temos também. O que nos faz, então, não buscarmos na fonte verdadeira e acabarmos bebendo refrigerante em vez da água pura, água limpa que vai saciar a nossa sede. E o que isso causa em nossas vidas. E o que isso vai, ao longo dos anos, revelar no nosso relacionamento com o Senhor. Então a adoração ela é mais ampla do que nós às vezes temos nessa visão religiosa. E algo que me chama a atenção dentro do debruçar sobre esse tema é que nós, todas as coisas, criaturas, pessoas, foram criadas por Deus com um propósito. Com um propósito muito claro. O Senhor nunca criou nada sem propósito. Mas, quando uma pessoa perde de vista o seu propósito, o propósito de vida, ela perde o alvo, ela perde o seu significado. E nós temos pessoas que têm o propósito da vida e elas não conseguem ser felizes, ou elas não conseguem gozar da felicidade, porque elas estão colocando a sua vida em coisas que passam. Então, por exemplo, uma pessoa pode achar assim, não, para eu ser feliz de fato, para o propósito da minha vida ter um significado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa. Outras pessoas têm a felicidade e o propósito da sua vida quando elas estão tendo prazer. Então, se não estiver numa festa, se não estiver participando de algo que dê prazer, elas descartam e não sentem uma felicidade verdadeira. Outras pessoas colocam a expectativa de sua vida no conhecimento, na educação, e passam a vida inteira estudando e tendo aquela ânsia pelo conhecimento, porque se ela não tiver o conhecimento, ela também não tem a felicidade. Nenhuma dessas coisas que eu falei, elas são banais. Elas são importantes para a nossa vida. Mas o problema é quando o propósito da nossa vida se centraliza nessas questões. E aí nós deixamos o relacionamento com o Senhor, a adoração, a intimidade com Ele, porque estamos buscando coisas para fazer o significado, para se tornar aquilo mais importante para a nossa vida. Nesses 3 primeiros parágrafos é um aspecto histórico que eu quero abordar. E depois nós vamos caminhando um pouco mais nos textos bíblicos. No Antigo Testamento, a adoração era um dos alvos centrais na vida do povo de Deus. A construção e o lugar do tabernáculo em Israel, por exemplo, evidenciam a ênfase na prioridade da adoração. Já no Novo Testamento, o anúncio e nascimento do Messias é respondido com adoração por Maria. Está em Lucas 1, 46 a 56. Por Zacarias, em Lucas 1, de 68 a 79. Os pastores e a milícia celestial, em Lucas 2, de 8 a 16. Os magos, Mateus 2, 11. E Simeão, em Lucas 2, 28 a 35. A igreja primitiva continuou encarando a adoração como uma atividade integral, cotidiana e constante. Está descrita em Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Para os apóstolos e discípulos da igreja primitiva, a adoração não era um tempo separado na vida diária, ela era a própria vida diária. O livro do Apocalipse descreve o destino final da igreja como uma comunidade adoradora na presença do Senhor. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 a 8. Segundo a Assembleia de Westminster, concílio convocado entre 1643 e 1649, para restaurar a Igreja da Inglaterra, reestruturar a Igreja da Inglaterra, a leitura das Escrituras com temor de Deus, a pregação da palavra de Deus, a consciente atenção às Escrituras com inteligência,
fé e reverência, assim como cantar e salmodiar com gratidão no coração, o batismo e a digna recepção dos sacramentos, assim como jejuns e ações de graças, fazem parte do culto comum a Deus. Então aí, nós podemos pensar em 3 perguntas. O que é adoração? Por que adorarmos e como adorarmos? E essa Assembleia dos Irmãos dessa época, de 1643 e 1649, eles sentaram e falaram assim, nós vamos abrir as Escrituras e vamos ver o que a igreja, como a igreja adora. E a minha pergunta é, como você adora ao Senhor? Como você, durante a semana, tem adorado ao Senhor? Como é a expressão de adoração que você tem vivido? Você para um pouquinho e pense, como é o teu relacionamento com o Senhor? Para que propósito você foi criado? O que você acha sobre isso? Para que o Senhor resgatou a sua vida? Antes ainda, para que Ele criou o ser humano? O propósito da vida, segundo as Escrituras, o propósito da minha existência e da tua existência é nós sermos adoradores. E o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Embora Ele não precise de nada. Embora Ele não precise de mim e de você, porque Ele é suficiente em si mesmo, mas Ele busca os seus filhos que foram criados para refletir a imagem de Jesus Cristo, para serem seus adoradores. Então o problema é quando esse propósito ele é distorcido. E nós perdemos de vista esse aspecto fundamental da nossa vida. É que nós vivemos em adoração. Segundo Jeremias Burroughs, de 1950, nasceu em 1599, viveu até 1646, era um pastor puritano. Ele diz o seguinte, a verdadeira adoração não é simplesmente frequentar cultos ou fazer orações. Pelo contrário, é possível participarmos de um culto com o coração tão insatisfeito que afinal Deus não tenha sido adorado de forma alguma. Deus deseja que os cristãos o adorem com tudo o que têm e são. Assim, e somente assim, eles verdadeiramente o agradam e o adoram. Fazer o que Deus quer, isso é adoração. Estar satisfeito com o que Deus dá, isto também é adoração. Felicidade e adoração andam juntas. A adoração é uma atividade privada e corporativa. Uma não exclui a outra, pelo contrário, a segunda está diretamente ligada à primeira. Se não há adoração na intimidade da solitude com Deus, também não haverá adoração comunitária. Muita gente que se reúne nas igrejas atualmente espera que o ministério de louvor, entre aspas, providencie um menu de diferentes estilos de adoração e experiências de encontro com Deus. Por isso eu ligo esse último parágrafo com aquilo que eu citei primeiramente. A nossa maior dificuldade quando nos reunimos para adorar ao Senhor, primeiro são os conceitos que nós temos sobre isso. E esse conceito de adoração vai também dirigir a nossa maneira, o nosso comportamento diante do Senhor durante a semana. Consequentemente, quando nos reunimos, a nossa adoração também ela vai ser desse padrão. Ou ela é segundo os padrões de Deus, ou ela é distorcida. E por que isso é tão importante? E por que nós às vezes deixamos essa questão da adoração tão distante da realidade espiritual? De uma espiritualidade que tem como propósito de vida
honrar e adorar ao nosso Deus. Justamente por causa das nossas questões íntimas, religiosas, que quando estamos reunidos, os nossos olhos às vezes deixam de olhar para o Senhor, deixam de contemplar a beleza da sua santidade, como o salmista diz, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. E o que é adorar a Deus? O que é adorar ao Senhor na beleza da sua santidade? Esse é um assunto que nós deixamos às vezes tão em segundo plano, mas é a essência da nossa vida, o propósito que Deus nos criou. E quando nós deixamos de olhar para o Senhor Jesus Cristo, nós vamos olhar para quem está do nosso lado, nós vamos olhar para a maneira que a pessoa está cantando, nós vamos olhar para si a equipe que está ministrando, que está auxiliando a igreja no louvor, a expressar a gratidão ao Senhor, está bem afinada ou não tão bem afinada, ou não está tão harmônica, ou aquele cântico não me agrada, aquele hino não é aquilo que eu gosto de cantar. Você percebe como é distorcida a nossa adoração? E isso baseado no conceito que nós temos e no nosso relacionamento com o Senhor. Então a reunião da igreja, que é algo tão especial, é o lugar do derramar da unção do Senhor, onde o povo de Deus está reunido, os filhos de Deus, irmãos uns dos outros, com o propósito de exaltar ao Senhor, com o propósito de contemplar aquilo que acontecerá na eternidade, aonde nós cantaremos, exultaremos o nosso Deus eternamente. Então, essa é uma questão primordial em nossas vidas, e nós vamos ver aqui nesses textos o que nós perdemos quando deixamos de olhar para esse aspecto do relacionamento com o Senhor. O caminho da adoração parte do caminho do andar em intimidade com o Senhor. E essa é a nossa maior dificuldade hoje. Porque nós temos muitas coisas atraindo a atenção das nossas mentes. Agora mesmo, o que você está pensando? Agora mesmo, se eu não estivesse falando aqui, o que eu estaria pensando? O que distrai a nossa mente? O que neste ambiente aqui que nós estamos, aonde há um poder atuando nas regiões, no ambiente espiritual, com o propósito de nos desviar a atenção da palavra de Deus. E eu vou dizer para você, amado, às vezes nós temos coisas que são até boas na nossa liturgia, nossa maneira de reunir, mas muitas vezes essas coisas vão tirar o nosso foco do Senhor Jesus Cristo. Porque você vai se prender a um determinado ponto e não contemplar ao Senhor. Hoje nós cantamos hinos maravilhosos, que tem uma letra, e esses hinos, que tem várias estrofes, geralmente os compositores compuseram esses hinos em momentos de íntima comunhão com o Senhor. Esse grandioso és tu que nós cantamos, essa letra, ela foi escrita, agora eu não me lembro o primeiro país, acho que foi na Suécia. Depois essa letra, ela foi para a Alemanha, e na Alemanha ela passou com um irmão que contactou com um irmão aqui do Brasil, e depois passou a história desse hino. Mas ela foi escrita, essa canção, em pelo menos 3 momentos, em onde esse autor viu a graça de Deus sendo derramada no meio de pessoas que não conheciam a Cristo. E uma das estrofes aconteceu quando, numa determinada guerra, num ataque de um país, os soldados saíram correndo, saíram rápido, porque o inimigo chegava, eles deixaram uma Bíblia. E essa Bíblia foi lida por uma pessoa daquela região, uma região do interior da Alemanha, e quando aquela pessoa começou a ler, e ela estava aprendendo a ler, ela gostava de ler para os vizinhos. E os vizinhos começaram a ouvir aquela letra, aqueles textos. E quando eles leram João 3,16,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O Espírito Santo fez um avivamento naquela região. E muitos creram no Senhor. E esse missionário que esteve naquela região viu isso acontecer e ele falou: é grandioso o Senhor. Então você percebe que a intimidade com o Senhor, ela leva a expressar gratidão, adoração. Senhor. Não há outro meio de nós caminharmos como adoradores. Voltamos aqui ao texto. Vamos ler juntos Mateus 12, 34. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Assim como o que fazemos é influenciado por aquilo que cremos, nossa vida de adoração é um reflexo de nossa teologia. Como resultado direto, uma teologia corrompida produzirá uma adoração distorcida. E um relacionamento superficial com Deus resultará numa fraca expressão de submissão e gratidão a Deus. O que nós cremos é o que nós vamos falar, não é? A nossa vida cristã, o nosso comportamento, a nossa atitude vai estar baseada no que cremos. E eu estava pensando esses dias, essa semana especificamente, sobre santidade e sobre o relacionamento que nós estamos vendo tão banalizado, o relacionamento sexual antes do casamento. E aí eu fiquei pensando assim, será que hoje a igreja contemporânea, ela olha o sexo antes do casamento como de fato algo que não é da vontade de Deus? Será que a juventude tem olhado para isso? E muitas pessoas podem dizer, não, mas hoje é normal, é comum, na verdade, dizendo, porque normal não é, mas é comum. Mas Deus não leva em conta, Ele sabe que eu sou pecador mesmo. Eu posso ter um relacionamento extraconjugal ou relacionamento pré-conjugal e achar que isso é normal. Só que a Bíblia nos ensina que isso não é normal, que isso é pecado. Mas se a pessoa crer que isto é normal, que ela pode ter um relacionamento com qualquer pessoa, com quantas pessoas ela quiser, que seja com uma, antes de um relacionamento abençoado por Deus no casamento, essa pessoa vai praticar isso, e ela vai viver isso, e ela vai crer nisso, e ela vai estar pecando o tempo inteiro, ofendendo a santidade de Deus. Porque a teologia dela está distorcida. A teologia dela não é bíblica. E tem muitas coisas em nossas vidas que se nós não abrirmos a palavra, se nós formos para os pés do Senhor e clamarmos, Senhor, santifica a minha mente, livra-me do pecado, livra-me de ofender a tua santidade. Isto não é legalismo. Se alguém vai dizer assim, não, eu posso viver isso, e você está dizendo é legalismo, você quer viver no pecado, e quer viver ofendendo a santidade de Deus, e Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, semear, ele vai colher também. Intimidade com Deus nos leva, amados, à santidade. Nos leva a adorar ao Senhor com o nosso estilo de vida. Adoração não é só quando a igreja se reúne, o que nós demos essa citação desse irmão Jeremias. Porque muitas vezes nós vamos ter pessoas cantando, dizendo que estão adorando, mas não conforme a vontade de Deus. Rejeitando o próprio Deus. Rejeitando a própria autoridade bíblica. E isto é muito sério. Ou nós temos uma vida avivada pelo Espírito Santo, santificada pelo Espírito Santo, ou nós vamos viver um evangelho distorcido, mundano, onde nós não temos santidade. Se julgamos o culto como agradável, com base no grau de satisfação pessoal alcançada e não com base na instrução bíblica apresentada, nossa teologia está corrompida. Neste caso, a boa mensagem
não é a que confronta nossos pecados, mas a que nos faz sentir melhor. O pastor Maurício Mantovani disse no domingo passado que a nossa reunião aqui no domingo de manhã, o sonho dele é que nós possamos ter uma troca maior. E eu creio que o Senhor tem dado para a nossa igreja conteúdo bíblico, de tal maneira que nós podemos ter uma flexibilidade nessa nossa reunião e compartilharmos um pouquinho. E eu vou dizer, segundo a palavra, se você tem do Espírito Santo, e a Bíblia fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, nós podemos compartilhar nesse tempo aqui da verdade que o Senhor está dizendo. Você ouve e considere. Eu ia perguntar hoje no começo do culto, da reunião, cadê os bereanos? Onde é que estão os bereanos aqui? Primeira vez que eu preguei lá em Florianópolis, um irmão muito amado disse assim, olha, os bereanos vão sentar no primeiro banco, viu? Você se cuide. E eu queria saber, cadê os bereanos aqui? Eu queria que você, que tem se alimentado da palavra, realmente confira se o que eu estou dizendo, se o que está escrito aqui nesse boletim, confere com a palavra de Deus. Não deixe só que eu fale e que você vá absorvendo ou vá jogando fora, mas confira na palavra de Deus. Veja se isso confere com a palavra de Deus. Essa é fidelidade às Escrituras. Mas a verdade, amados, é que nós temos nossos gostos. E os nossos gostos têm dirigido a nossa reunião. Eu tenho visto muitas vezes, quando eu estou dirigindo aqui o louvor, e eu digo, essa expressão dirigir louvor não é muito suave aos meus ouvidos, porque nós todos dirigimos o louvor ao Senhor. O que nós temos é uma expressão de ordem, de começo, de ministração, mas a ministração é da igreja. Você não pode sentar no banco ou ficar em pé esperando que o louvor sairá daqui. Você não pode, amado, em nome do Senhor Jesus, ficar a semana inteira sem abrir as Escrituras, esperando que no domingo vai ser colocado um banquete para você. Cada um aqui é responsável diante do Senhor. Cada um aqui que crê na sua morte e ressurreição com Cristo é um filho de Deus e vai dar conta pessoalmente diante de Deus. Então confira na palavra, avalie diante do Senhor. Eu vou dizer para os irmãos que muitas vezes, como pai, eu tenho errado no relacionamento com os meus filhos. E tem hora que eu falei com a Patrícia, minha esposa, eu falei, querida, numa noite eu falei isso para ela, vamos acordar amanhã e pensar em agir com graça com nossos filhos. Vamos agir com eles, mas com longanimidade. Sabe, porque as crianças às vezes estão esperando que numa coisa errada a gente já venha e já venha esbravejando, já venha com aquele peso, e a criança vai ficando cada vez mais, puxa, não posso errar uma coisinha que é pesado. É verdade que ela precisa de disciplina, de tudo. Mas eu falei, querida, vamos chegar para as crianças, mas com graça, compreendendo que elas são crianças e elas podem errar. O Senhor é tão gracioso conosco, Ele nos mostra, Ele nos dá o arrependimento. Então vamos ser assim. Mas isso aí, porque a gente sentou e avaliou isso. Nós avaliamos o nosso dia. Faça isso também. Avalie como foi o seu dia no relacionamento com o Senhor. Coloque-se diante dele. J.I. Parker observa: geralmente reclamamos que os ministros não sabem como pregar, mas não é igualmente verdade que nossas congregações não sabem mais como ouvir? Os bereanos, né? Este é o fator pragmático, ou seja, de prática, né? Se pragmatismo é o que dá certo. Este é o fator pragmático que deteriora a liturgia e a adoração comunitária. A tese da filosofia pragmática é: se um princípio funciona, se atende à função desejada, julga-se ser verdadeira a proposição. Então é assim. Nesta linha, tudo o que se quer saber, neste sentido, é se funciona, se eleva a alma, se satisfaz a aparente necessidade. Este conceito é muito perigoso, pois no que diz respeito à adoração, a vontade de um grupo de pessoas passa a ser mais importante do que a direção do Espírito Santo.
A presença deste princípio, assim como de outros, que não tem como foco a glória de Deus em nossa adoração, produz a secularização da adoração que se torna incapaz de nutrir, edificar, desafiar, inspirar ou formar nossa espiritualidade. Então é assim. As igrejas estão andando dessa maneira, na maioria delas. Em relação ao culto, se começar a reunião lá em cima, com alto nível de expressão, de cânticos que agitam as pessoas, se isso funciona, se isso chama as pessoas para a reunião, então nós vamos fazer assim. Se a igreja, se o líder nota que a igreja não está reagindo muito bem, nós estamos cantando muitos hinos, então vamos começar a cantar mais cânticos, aqueles que a bateria toca mais forte, que a guitarra soa um pouquinho mais agressiva. Se isso funciona, nós vamos colocar. Olha, a pregação está muito profunda na Bíblia. Vamos trazer uma pregação mais assim, 10 maneiras de você ter uma vida de prosperidade. 5 passos para você ser feliz. E assim vai. Então, isso funciona. Nós vamos aplicar. Porque a filosofia é do marketing. É de ter pessoas. E quanto mais pessoas, talvez entre mais dinheiro. Talvez não, essa é a conta. Essa é a filosofia do pragmatismo. Ah, bom, mas a nossa igreja não está vivendo assim, não está fazendo desse jeito. Nós temos uma palavra bíblica, nós temos procurado ver mas aquele louvor não me agrada muito bem. Aquele hino, sabe, não é aquilo que eu gostaria. Não, mas aquele cântico está muito alto, a bateria. Olha, isso tudo é importante nós avaliarmos. Se é bíblico, se é contemporâneo, mas se é bíblico primeiro, se é contextualizado. Mas essas coisas não podem ser a referência para a nossa expressão da adoração corporativa, da nossa reunião, amados. Ela não pode ser. Olha o que diz o Salmo 29, versículo 2. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. O louvor na igreja não é uma maneira de nos expressarmos, mas de expressar a glória de Deus. Vamos juntos, Levítico 10, 3. Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. O Senhor é glorificado quando expressamos a glória dele. Nós não nos reunimos para poder mostrar que talento uma pessoa tem para cantar mais alto, mais afinado, mais agudo, mais grave, para um músico. E eu gostaria muito, gente, que todos os ministérios estivessem aqui hoje de manhã para ouvir isso. Porque nós temos um problema sempre que é por causa da natureza, que quer sempre atrair atenção para si, com essa questão da música. Nós não nos reunimos para expressar talento pessoal. Nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus para expressar a glória do Senhor. E é uma glória que está sendo expressada ou expressa durante a semana. Aonde nós moramos, no relacionamento com o cônjuge, no relacionamento com os filhos, nos nossos vizinhos, no trabalho. Nós vamos expressar como sal e luz a glória do Senhor. E aí o Senhor é exaltado. E quando a igreja se reúne, a alegria, a contentamento, porque isso acontece durante a semana. Há um festejar na presença de Deus. E não aquela expressão que a gente ouviu já há muitos anos aqui, né? De maracujá de gaveta. Se essa tristeza está sendo algo contínuo, verifique na sua vida o que está errado. A adoração satisfaz o nosso coração na presença de Deus e na exaltação de sua pessoa. A música que cantamos
não é para expressarmos nosso talento e nosso gosto. A adoração não é um meio de autoexpressão, mas deve refletir Deus, e qualquer outro tipo de preocupação é totalmente reprovada por Deus. A cruz é a base da humildade na adoração, porque ela é o poder de Deus para crucificar o orgulho do adorador. Sem a cruz, a adoração que tem como alvo glorificar a Deus não tem validade, pois ninguém pode adorar a Deus sem estar vazio de si e cheio de Deus. A morte do pecador com Cristo na cruz e o infinito poder vivificador e restaurador da ressurreição são, sem dúvida, a declaração de Deus para a nova paternidade dos filhos de Deus. Não basta chamar Deus de Pai para viver como filho de Deus. A cruz sustém a glória de Deus e abate o orgulho do homem. Portanto, sem levar o morrer dia a dia, que muda a nossa atitude e comportamento diante de Deus, não há exaltação da glória de Deus em nossas vidas. Não há adoração sem a vivificação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não moldar, não transformar, nós vamos ser simples cantores. Ou, isso olhando a reunião, olhando esse aspecto musical. Mas, no aspecto da nossa vida diária, da maneira como adoramos ao Senhor, da consciência do propósito da nossa vida, de criados para sermos adoradores, de reconhecermos a glória do Senhor. Porque o ímpio, aquele que não é nascido de novo, não reconhece. Ele pode olhar, que beleza. Hoje à noite eu vou passar uma apresentaçãozinha de PowerPoint que faz uma diferenciação entre a criação e a evolução. Mas o máximo que uma pessoa pode fazer, não sendo uma nova criatura, ela olhar para o céu, olhar para os passarinhos, ela pode reconhecer aquilo, ela pode ver que é bonito. Mas Romanos 1 diz que essa expressão da criação é a expressão do próprio Deus, da glória de Deus. Tem uns que até olham e falam que, nossa, que coisa bonita que Deus criou, mas eles não conhecem intimamente o Deus que criou aquilo ali. Por isso, o Espírito Santo não está moldando o seu caráter e a sua adoração. Sem o aspecto da cruz, gente, sem o aspecto da morte e ressurreição com Cristo, a vivificação pela ressurreição, não há verdadeira adoração. Não há adoração em espírito e em verdade. Eu vou dizer mais um pouquinho ainda. Sem a santificação que vem dessa intimidade com o Senhor, também não há adoração em espírito e em verdade. Se é adoração em espírito e não tem a ação do Espírito Santo, onde é que está a adoração? E essa expressão verdade é, no original, no grego, traduzido também como realidade. É em espírito e em realidade de vida. Então, não ponha o valor máximo no aspecto do canto dessa expressão. Ponha o valor máximo no propósito que Deus te criou e nesse relacionamento de intimidade com Ele que Ele está nos chamando para adorar. Falando sobre a reunião do povo de Deus, há duas faces importantes no louvor da congregação. Uma é o conteúdo, ou o teor do louvor cantado. A outra é o coração daquele que louva. Podemos ter letras e melodias tanto excelentes e ricas na expressão do louvor, quanto letras pobres e superficiais nesta adoração. Assim também podemos ter excelente afinação e harmonia coral da congregação, mas sem fé e sem intimidade com Deus, não dá. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o
enquanto está perto. Isaías 55:6. Buscar o Senhor não é necessário somente quando Deus nos faz passar por vales ou quando precisamos de algo. A intimidade com Deus é uma característica de quem se relaciona continuamente com Ele, de quem tem sede de Deus e ama a Deus. Jesus Cristo, encarnado, experimentou aqui na terra tal intensidade de intimidade com Deus que só conseguiu expressar-se utilizando a categoria da filiação. Ele disse: Abba, Pai, Paizinho querido. Ele se dirige a Deus chamando de Abba, palavra aramaica que os tradutores não ousaram tocar, não conseguiram outra para expressar todo o seu conteúdo. Abba, eu só esclarecendo aqui que o Abba com 2 Bs, ele é já uma transliteração do aramaico. O Abba que nós temos aqui já é uma expressão mais portuguesada. Abba é a forma carinhosa com que a criança chama seu pai. Vocábulo que o nenê balbucia. Papá, papá, baba. Que mais você lembra de uma expressão de criança assim, em outra língua? Como é que é lá, irmã Ingrid? Papa. A criança já pequenininha já aprende a falar papa. Papai, querido. É aquele filho que olha para o pai e ele tem no pai todo o prazer. Ele vê no pai segurança. Ele vê no pai que se ele estiver correndo perigo, ele não precisa nem se preocupar. E você já deve ter ouvido aqui uma experiência, o pastor Glênio contou, daquela criança que foi colocada no meio de cobra. E quando ela viu a cobra, ela olhou diretamente para os pais, ou no caso aqui, o aspecto materno, né? Olhou para a mãe, e a mãe permaneceu ali firme, e a criança continuou brincando, sem nenhum problema. Ela viu um cuidado, que não havia perigo aparente, porque a mãe não mostrou. Mas em outro caso, quando colocaram a outra mãe, que não sabia que ia ter uma cobra ali, e quando ela olhou, ela se apavorou, a criança também já se apavorou, já chorou. Eu vi há pouco tempo no YouTube uma coisa horrível, que na Indonésia, para os pais ganharem dinheiro, eles põem o bebê pequenininho, bebezinho mesmo, na frente de uma naja. E eles colocam e empurram a criança assim, com o ventre no chão, e a naja dá picada na cabeça da criança. Mas como o dente não consegue penetrar, mas é uma coisa horrível. Olhar aquilo dali já... Você fica indignado com os pais que têm capacidade de colocar um bebê ali, porque se a naja der uma picada diferente, vai atingir a criança. Mas ela fica ali porque ela tem segurança, ela chega a levantar os bracinhos assim, porque ela não tem como se mexer. Talvez ela até esteja agoniada ali. Minha impressão é de uma agonia. Mas os pais estão ali. E assim acontece com o bebê, conosco, gente. Acontece com a gente. Quando nós temos a segurança do braço acolhedor do nosso pai. Mas isso é intimidade. E eu vejo, amados, que eu não vou aqui criticar, colocar peso, porque isso eu já passei por depressão também. Mas a causa, lá no coração, existe a causa, a questão bioquímica, que leva à depressão. Nós temos hormônios que dirigem o nosso humor. Se você tomar aí um medicamento que vai alterar a tua parte hormonal, você pode ficar mais murchinho, mais cabisbaixo, porque o nosso organismo ele é dirigido por hormônios. Glândulas secretam hormônios e o nosso estado emocional também vai. Você pode ver na mulher quando ela está no período pré-menstrual. Ela tem o seu humor afetado, porque há uma alteração de taxas hormonais. Agora, a realidade do lado emocional é que quando nós perdemos de vista o propósito que nós somos criados, onde nós colocamos o significado da nossa vida em outras coisas,
e essas coisas elas são instáveis, nós vamos passar por depressão. E em caso extremo, as pessoas suicidam. Elas vão caminhar para esse lado. Porque a pessoa perde o olhar, o foco, o propósito da sua vida. E quando eu passei por depressão, eu estava morando em Florianópolis, nesses 8 anos que nós tivemos lá, eu não sabia que era depressão, mas a minha vontade, assim, às vezes era de ir pela beira-mar e caminhar e caminhar. E o Senhor, pela misericórdia dele, só não deixou que eu fosse e continuasse caminhando, porque ele me fez olhar para a misericórdia dele. E eu falava assim, eu tenho esposa e tenho filhos. Mas quantas vezes eu ia pregar e eu estava bem emocionalmente. Mas nós tínhamos na congregação uma pessoa que era extremamente crítica. Ele era também um teólogo. E quando ele trazia uma crítica, eu já caía. Eu falava, não posso pregar mais. O meu olhar estava, o propósito estava fora do Senhor Jesus Cristo. E por isso, eu deixei a intimidade com o Senhor. Mas graças a Deus, o Senhor me restaurou, Ele me ergueu novamente. Eu não vou dizer para vocês que eu não passo momentos difíceis. E desde que voltamos para cá e minha família, nós passamos por alguns momentos muito difíceis. Às vezes por minha causa mesmo, às vezes por causa de outros. Mas o Senhor sempre está chamando a nós todos a olharmos para Jesus Cristo, a irmos para o seu colo, a termos intimidade com Ele. Abri um parênteses aqui, amados. A Patrícia, minha esposa, passou por um período também muito difícil, eu já compartilhei com vocês. Ela teve síndrome do pânico. E a psiquiatra que esteve com ela era cristã. Então ela dosou o medicamento até quando foi necessário, mas ela sempre estava apontando para Jesus Cristo. Sempre. Ela falou assim, lembra da palavra, o que a palavra está te dizendo. Tenha relacionamento com o Senhor. É isso que nós precisamos, de intimidade com o nosso Pai. Mas nós não vamos ter intimidade, eu vou dizer isso com todas as letras, se nós deixamos o tempo de comunhão com o Senhor para assistirmos toda a influência que a televisão está querendo aplicar, diabólica, na vida dos filhos de Deus. Não pense que o diabo quer tirar você do meio. Ele quer fazer com que você pense que você está no jogo. Mas, na verdade, você está no banco de reserva. Essa é a vontade dele. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, nós lançamos fora toda e qualquer artimanha e falamos assim, Senhor, Jesus Cristo, livra a minha alma, livra a minha vida das ciladas, até do pecado que está oculto, livra a minha alma. Em nome do Senhor Jesus. Eu parei ali no Gálatas 4:6, não é? Isso. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Gálatas 4:6. O escritor Max Lucado, em seu livro A Grande Casa de Deus, diz que Abba era uma palavra comum, uma palavra familiar e corriqueira. Nenhum judeu teria ousado tratar Deus dessa maneira. Não obstante, Jesus o fez em todas as suas orações para nós deixadas com uma única exceção no momento em que bradou, Deus meu, por que me desamparaste? Em todas as outras ele falou, Abba, papá. No ensino aos discípulos sobre a intimidade com o Pai, Jesus mostrou como se dirigem a Deus, dando-lhe o direito de partilharem sua condição de filho, dizendo, Abba. Mostrou-lhes como falar com o seu Pai Celeste de um modo mais íntimo e familiar. As duas primeiras palavras da oração do Senhor são plenas de significado. Pai Nosso. Pai Nosso lembra-nos que somos bem-vindos à casa de Deus, porque fomos adotados pelo dono. É necessário entendermos o que estamos perdendo numa reunião da igreja sem humilhação e intimidade. Segundo as Escrituras, o que perdemos é nada menos do que a presença do próprio Deus em nossa adoração. Pelo que
Quando estendeis as mãos, escondo os vossos olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías 1,15. Então, amados, o que nós perdemos é a comunhão, é a presença do próprio Deus aqui na nossa reunião. A intimidade até uma criança pode ter com o pai. Nós não precisamos ser antigos de relacionamento, de igreja, para ter intimidade com o Senhor. As crianças que estão aqui, a Bíblia fala delas como aquelas que saem dos seus lábios um perfeito louvor. Eu não entendo isso aí. Mas a Bíblia mostra com esse texto que qualquer um de nós pode ter intimidade com o Pai. Mas se nós não temos, nós perdemos a própria presença do Senhor nas nossas reuniões aqui. A presença de Deus na adoração é uma das maiores bênçãos do povo cristão. O autor do livro de 2 Crônicas nos diz: e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 2 Crônicas 5, 13 e 14. Não tinha nenhum dirigente de louvor ali, gente. Nós não dependemos de um dirigente de louvor. Nós dependemos do Espírito Santo. Dependemos dessa glória do Senhor aqui no nosso meio. Na nossa vida familiar, onde a família se reúne para ler a palavra, para adorar junto. Ah, mas eu não sei tocar violão. Não precisa tocar violão. Leia um salmo, faça do salmo a tua adoração, o teu louvor. Ensine os teus filhos a adorarem ao Senhor, a agradecerem pelo pão nosso de cada dia. Adore, porque assim em casa, quando eles crescerem, eles vão continuar fazendo isso também diante do Senhor. É neste contexto, amados, da presença divina da adoração, que o salmista declara: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, 2. E ainda, no versículo 10 diz: um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. A minha alma suspira. A minha alma suspira. Amado, se a tua alma não suspira pelo Senhor, você clame ao Senhor. Faz a minha alma suspirar por ti, Senhor. Dirige os meus passos na tua direção. Faz com que o meu coração tema somente a ti, Senhor. Incline o meu coração para as tuas coisas, Senhor. Amado, se você não tem, clama a Deus, clama ao papai, para que Ele te dê, para que Ele me dê. Por isso, é isso mesmo? O autor da carta aos Hebreus escreveu: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus 10, 19 a 22. Aqui está dizendo da consciência, é a nossa mente. A nossa mente precisa ser lavada com água pura. E água pura não é aquela água lá do acampamento Canaã. Água pura é palavra de Deus.
Então a nossa mente é purificada pela palavra de Deus. Amém? Adoração em espírito é adoração em verdade. O segredo para a adoração em espírito e em verdade é o conhecimento e fé na verdade de que Deus é nosso Pai. A revelação de que nós somos seus filhos e a fé em seu infinito amor por nós, como seus filhos. Este é o novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós entrarmos, pois temos o Filho e o Espírito do Filho que habita em nós e nos revela o Pai. A adoração que provém da intimidade com o Pai tem origem na Trindade Santa, na revelação que temos dele através do seu Filho Jesus Cristo, a nós descortinada pelo Espírito Santo. A genuína expressão de adoração é totalmente centralizada e fixada na Trindade Santa, onde nosso pensamento, nossa intenção e desejo devem estar fixados em Deus e não na expectativa por outra satisfação que não seja nele mesmo. Vou pedir aos irmãos que estão ministrando, tocando, que já possam assumir os seus lugares. Nós vamos cantar um cântico de adoração ao Senhor já. O último parágrafo diz assim: a graciosa adoração vem de um coração maravilhado com a grandeza, maravilhado com o poder, com a santidade de Deus, que não pode resistir de se prostrar humildemente diante da sua majestade, de se prostrar humildemente diante da sua majestade, em completa rendição. A maravilhosa consequência, sabe qual é, amados? É a doce intimidade e contemplação da misericórdia e da graça de Deus sobre os seus filhos, sobre nós. O Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Busque a intimidade com o Senhor. Porque ele diz que para aqueles que o temem, essa intimidade é devida e ele dará a conhecer a sua aliança.